Então, olá pessoal, meu nome é Rogério Cobal, eu sou especialista em venda e marketing digital e sou professor de empreendedorismo do Colégio Aula. E hoje eu estou aqui visitando um grande amigo de quase 10 anos, né, o Samuel Leite, marido da Rogéria Takata. A gente se conheceu aí no mundo do show business e hoje ele tem uma empresa muito bacana e vai contar um pouco aí da história dele no mercado de marketing digital, de internet, tá? É uma história muito rica, com muitos desafios, muitos percalços e com certeza vocês vão aproveitar bastante essa entrevista. Então seja bem-vindo, Samuel. Valeu, Cobal, obrigado pelo convite. Bom, vamos contar um pouquinho da história toda, né, do que me levou a criar a agência, do que me levou a fazer o que eu faço hoje. Bom, eu sempre gostei de realizar coisas, na verdade, né? Eu sou jornalista de formação e eu escolhi a profissão de jornalismo porque eu entendia que eu não ia ter uma rotina, que eu não ia ter das 8 às 6, que eu ia poder construir coisas durante o meu dia, essas coisas poderiam, de certa forma, enfim, o meu grande objetivo era contar outras histórias, né? Não só as que me conduziam a contar. E, enfim, entrei em jornalismo e o comecinho da minha empresa, do meu negócio, né? Da minha vida profissional, ela foi um pouco turbulento, porque a gente enxergava nisso uma oportunidade de trabalhar com um mercado que não estava existindo ainda, que era o mercado de comunicação digital. E aí eu montei, né, eu montei a empresa bem no comecinho, de 2002, 2001, eu já tinha atuado com internet, eu atuo com internet desde 1995, e eu fiquei lá desde o começo muito fascinado com esse movimento de nova tecnologia, de alinhar a tecnologia com comunicação, que são coisas que sempre me motivaram, assim, não só como usuário, mas como, enfim, entusiasta dessa história toda. E lá em 95, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, no segundo dia de aula eu acessei o site da CNN, num servidor extremamente lento, dentro do laboratório de tecnologia da universidade, da PUC. E de lá pra cá eu falei, puta, isso eu quero fazer, adoro isso aqui, adorei. Eu não consegui entender como eu estava naquele momento fisicamente em Campinas, mas em contato com um site em Atlanta, nos Estados Unidos, né? E essa quebra de fronteira, essa proximidade com algo que era tão distante e na distância de um clique, para mim, foi o que mais me chamou a atenção desse novo universo. E ali meio que eu entendi o que eu queria fazer da minha vida profissional. Não sabia exatamente de que maneira eu ia atuar nesse mercado, mas sabia que era mais ou menos por ali que eu gostaria de fazer. Daí quando você teve essa sensação de certeza, né? Quais foram os passos que você começou a dar em direção a isso? Bom, daquele começo, né? A gente está falando de muito tempo atrás, quase 20 anos, a gente não tinha, enfim, você não tinha um caminho formal, né? Um curso, uma faculdade, não havia muita literatura, não havia muita orientação de como eu vou alcançar aquele objetivo. Nem era uma profissão ainda estabelecida, né? Era meio misturada, programador, o quê, né? Falava-se na época, da minha função especificamente, que era comunicação, em jornalismo de videotexto, que era o cara que trabalhava... Multimeios, né? Teve a ideia logo na verdade o videotexto anterior ao multimídia e multimeios, mas na sequência teve a multimídia, que era o CD-ROM, né, que tinha... Nossa, você podia ver foto e imagem ao mesmo tempo, era uma revolução, né, foto, áudio, vídeo em texto. Mas se a gente for pensar bem do ponto de vista de concepção, de metodologia mesmo, de linguagem, é a mesma coisa, né? Hoje em dia é foto, vídeo e texto, mas uma velocidade absolutamente diferente do que a gente tinha naquela época. E eu acho que o que mudou de lá para cá, na verdade, é que a gente tem muito mais... Você não tem a necessidade de estar num desktop, né? Você não está estanque, você não está parado num computador consumindo aquele conteúdo.
e você está em mobilidade, né? E aquele conteúdo está transacionando. Você hoje fala-se muito em internet das coisas, na internet, na tecnologia que você veste, enfim. Acho que a gente continua se comunicando, né? Fazendo até um pequeno parênteses assim, mas quando se fala em rede social, na minha cabeça, rede social é juntar gente, né? Em torno de um tema específico. Seja ele numa tribo, seja ele num bar, seja ele num computador, numa tecnologia. Então, rede social é um advento social, de fato, não tecnológico, né? O que a gente tem hoje é a possibilidade de aproximar pessoas por meio de tecnologia. Né? E daí você decidiu pelo quê? Assim, meio assim, eu gostei disso, não é muito claro o nome dessa profissão ou como fazer para ser um profissional disso, então eu vou trilhar esse caminho aqui. Qual foi a decisão que você tomou? Bom, bem no começo, na faculdade, existia uma série de possibilidades que você tinha para poder, por exemplo, diminuir o custo da mensalidade. Né? Então, eu tive dois caminhos assim. Um é para poder pagar a faculdade, eu dava monitoria. Então, eu estudava de noite, porque tinha que trabalhar de dia, né? O meu trabalho, inicialmente, lá em 95, 96, era escrever para o jornal do DCE, da PUC, e vender os anúncios para o jornal do DCE da PUC. Né? Só que tinha um monte de gente que queria escrever para o jornal do DCE da PUC e ninguém queria vender anúncio. Então, eu tive que vender mais anúncios do que escrever. Talvez até porque eu vendesse muito mais do que de fato tinha talento para escrever. E aí eu comecei a fazer essa função dupla, né, que era de trabalhar a comunicação, vender anúncios de fato para o jornal, uma mídia impressa, algo tradicional, clássico, né? E em paralelo a isso eu também dava monitoria de manhã na PUC, numa disciplina que chamava Novas Tecnologias, que basicamente era a evolução do videotexto que eu falei no começo, né? Depois chamou jornalismo digital, hoje eu nem faço ideia de como é que chama isso, mas era a ideia de que um jornalista, uma pessoa de comunicação, pudesse escrever por um dispositivo, por uma mídia que não fosse impressa somente. Então eu dava aula ali e o meu orientador na época mencionou que havia um concurso chamado ExpoCom, que existe até hoje, inclusive, que é um concurso dentro do Intercom, que é o Congresso de Comunicação. E aí eu escrevi uma peça, escrevi um site ali, que era um site que contava um pouco da obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e aí... Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso. O projeto era sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Era para fazer um site, na verdade era um projeto de pesquisa, para contar um pouco da história da obra do Monteiro Lobato e publicar isso num device que era um site. O concurso chamava concurso Multimídia Intercom, né? Quer dizer, era um concurso que tinha entre as peças CD-ROM, mas eu optei por fazer site, foi o primeiro ano que teve site, inclusive. E a gente fazia parte de um grupo, né, um projeto coletivo. E aí, para nossa felicidade, o projeto ganhou. Esse projeto era patrocinado por uma grande empresa aqui de Campinas. Esse projeto ganhou o primeiro lugar, né? Ganhou o primeiro lugar. E eu ganhei duas coisas. A gente ganhou o prêmio principal e eu ganhei uma ação judicial da Rede Globo. Porque até hoje a minha leitura é muito, muito mais madura desse momento, né? Porque, de fato, ninguém entendia muito essa questão da legislação. Isso é uma homenagem, isso é uma infração de direito autoral. A gente não tinha muito conhecimento sobre isso naquele momento, era novo para tudo. Né? Então, e aí, processo. Exatamente, então toma um processo. Exatamente. Mas então você ganhou e foi processado. Isso, eu ganhei processado. Como é que você se sentiu? Quais foram os sentimentos que você teve? Foi de derrota, foi de que para com isso, né? Não vale a pena. Vamos recuar porque esses negócios de inovação, tecnologia, isso não está para nada, eu tenho que voltar para a máquina de escrever e continuar impresso. Mas, obviamente, você não desistiu. Isso, na verdade, tem uma coisa na minha vida que é muito de assimilar o primeiro golpe, né? Uhum. Eu apanhei muito na minha vida profissional, apanhar no bom sentido. Que nem o rock. Que nem o rock, exatamente. Sobe a música. E a ideia de levar o primeiro golpe, para mim, ela é recorrente. Todos os movimentos que eu tive profissional na minha vida não foi de nocautear direto o adversário. Eu sempre apanhei um pouquinho, sempre assimilei a pancada e enxerguei ali que vai ter um round seguinte, a gente vai superar isso. E a metáfora bacana é que o patrocinador desse prêmio, por algum motivo ficou sabendo dessa história
né, da ação, enfim, que a gente sofreu. E me fez um convite de trabalhar nessa grande companhia para cuidar exatamente da parte de digital, né, para apoiar a parte digital. Você pode falar qual é Posso, essa companhia? É a De Pascoal, aqui de Campinas, né? Empresa que eu devo muito e onde eu trabalhei no comecinho, trabalhei de 2000 a 2002, 2003 mais ou menos, e eu cuidava essencialmente de tecnologia. Quais eram os problemas que você ajudava a resolver na De Pascoal? Eu atuava na parte de .com, então eu estou falando isso antes do estouro da bolha, né? Antes Com a internet, Isso, eu estou falando da parte de... O estouro da bolha é quando teve um grande boom de internet há mais ou menos uma década e meia atrás. Isso, foi em 2002, na verdade. O que acontecia naquele momento é que de 95 a 2002, todo mundo colocava dinheiro na internet, mas ninguém sabia se aquilo ia dar retorno ou não. Então existia uma euforia muito grande, mas ninguém era muito... não havia, na verdade, uma noção clara de como que a gente vai ganhar dinheiro com isso. Logo após essa bolha estourar, ou seja, isso ter uma crise depois dessa euforia, você entrou na De Pascoal. É isso? Na verdade, eu entro na De Pascoal antes, eu entro em 2000. A gente estrutura parte das operações.com, né, de internet do grupo de 2000 a 2002, 2003. Parte delas ainda está no ar até hoje, né? Tem diversas iniciativas que se mantêm no ar, que entendo que são lucrativas, deram muito certo. Mas em 2002, 2003 tem essa bolha, tem a queda, essa coisa do e agora, o que vamos fazer? E, de novo, tem um baque, né? Tipo, e agora? O que eu vou fazer? Agora ninguém mais vai investir em internet, ninguém vai investir em comunicação. E, de novo, eu tive uma grande oportunidade, que o meu supervisor direto disse, olha, tem duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. A ruim é que você está sendo desligado, não só você, mas o departamento. E a boa é que a gente vai terceirizar com você. Então, parte do que eu fazia, eu poderia fazer como empresa dali para frente. Então, você deixou de ser empregado para ser empreendedor. Passou a ser um empreendedor, a ter a sua empresa. Eu começo minha carreira de empreendedor oficialmente em 2002, mais ou menos, 2002, na verdade. Né? Então, agora conta para mim, quais foram os 3 maiores desafios que você precisou superar desde que você se tornou um empreendedor, e as 3 melhores coisas que você acredita que você conseguiu realizar. 3, vamos lá. Bom, eu acho que um dos desafios mais importantes foi essa questão da gestão, né? Eu sempre, no começo, era sozinho, não tinha sócio, e eu não sabia muito bem como lidar, por exemplo, com a administração do negócio. Eu sempre fui uma pessoa de execução, eu gosto de fazer as coisas, de realizar as coisas. Na verdade, o que me move até hoje é a necessidade mesmo de realizar coisas. Graças a Deus hoje eu tenho sócios que se preocupam com dinheiro, porque senão eu estava perdido, eu estava falido, porque dinheiro é importante, é uma consequência importante, mas a gestão, não só de coisas, mas de pessoas, foi talvez uma das grandes dificuldades que eu tive. Você disse que tem um sócio que cuida do dinheiro, né? Então, você cuida do quê? Bom, hoje formalmente a minha função na empresa, na Digitale, eu sou presidente da Digitale e a minha função dentro da empresa é cuidar dos caminhos para onde a empresa vai, né? Qual que é a estratégia, qual que é o caminho que a gente quer seguir. E uma função que eu exerço duplamente aqui, que é o que eu gosto muito de fazer, é planejamento. Então eu cuido do porquê fazer as coisas para os clientes que a gente atende. Então não é a linha de conteúdo que a gente vai estabelecer, não é a tecnologia que a gente vai usar, mas é o porquê disso. De pensar o porquê disso. Então vamos investir mais no segmento de mobile, de internet pelo celular, porque eu enxergo que isso é uma tendência e você vai atrás disso acontecer. A pergunta começa sempre no porquê das coisas, na relevância daquilo. Não é nem na execução, não é nem no hype, na tecnologia, na tendência. Eu tento inclusive fugir disso. Meu exercício diário é anular o que estão falando como tendência e ver se de fato ela se reflete, se aplica como realidade para o cliente que eu atendo. Até porque... Às vezes uma tendência nos Estados Unidos que é tida como fato, aqui ela ainda não se aplica. Esse é um grande, na minha opinião, perigo do mercado, né? A gente de fato vive um mundo muito globalizado
do ponto de vista de negócio, seja em que função, em que área, em que segmento e mercado você atua. Não existem mais muitas fronteiras entre o que a gente realiza aqui e o que se faz, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. O ponto o que é relevante, o que se aplica para a gente, não necessariamente funciona, se aplica e é relevante para esses públicos. Essas questões regionais, locais, que muitas vezes são ignoradas pelas empresas, principalmente as grandes empresas, né, que têm diretrizes globais, elas são, na minha opinião, o pontapé, o problema primordial na não execução, na não realização ou no não cumprimento dos resultados, entendeu? Então você falou de um dos desafios. Isso. Qual é o segundo desafio? Gente, pessoas, eu acho. Gerir pessoas é uma questão muito desafiadora, né? Cuidar de gente é uma questão muito desafiadora. Eu acho que desde o começo eu percebi que você tem duas formas de lidar com isso. Acho que você tem como ser general. Então você diz, vai por ali e é por ali que tem que ir. Porque eu estou mandando, eu quero e você trabalha para mim. Exatamente. E tem o maestro, digamos assim. Tem aquele que conduz, que sugere, que estabelece com harmonia aquilo. No começo da minha carreira, eu enxergava que a questão de conduzir as coisas de maneira mais harmoniosa, mais harmoniosa é o termo? Colaborativa. Colaborativa. Acho que até assim colaborativa. Eu acho que sempre era o correto, era para onde a gente tinha que procurar e perseguir. Hoje em dia, eu entendo que, de fato, você tem que ser justo, correto, leal, honesto, transparente com as pessoas que você conduz. Mas o ponto existem pessoas que não estão alinhadas com esse sentimento. Pessoas que por algum motivo, até se utilizam desse tipo de gestão mais, digamos, humana, gentil, para jogar contra os interesses coletivos da empresa, né? Então, assim, o ponto não é não ser leal, justo, harmonioso, transparente. O ponto é que tem pessoas que não se enquadram a esse tipo de filosofia. Empreender não é só fazer o que é legal. Você Exatamente. precisa, no seu caso, de ter uma empresa, você precisa ter um faturamento, atingir um resultado, ter uma produtividade específica. Você tem que ser competitivo no mercado. E aí, isso te dá energia para poder retribuir para esse colaborador, que é parte fundamental para a obtenção desse resultado, né, de obtenção de lucro, que é o que move uma empresa, se recompensar esse profissional de uma maneira mais adequada, seja por dinheiro, por melhoria na qualidade de trabalho que ele tem, enfim, isso tem que ser um círculo virtuoso, né? Então, eu acho hoje em dia que você tem dois perfis, basicamente. Você tem até mais, mas os perfis mais tradicionais de gestão de pessoa, que é o perfil de você convencer alguém a fazer algo, né? Que é a imensa maioria das empresas e do modelo atual que a gente exerce hoje faz. E você tem o de compartilhar com as pessoas decisões e objetivos. O que a gente sempre percebe aqui na Digitale e o que eu sempre percebo como profissional, como empreendedor, é compartilhar com as pessoas as coisas, os objetivos que a gente tem. Infelizmente, como eu disse, nem todo mundo está nessa mesma sintonia. Você precisa convencer. O ponto é que um profissional precisa ser convencido mais do que uma, duas ou três vezes, está desalinhado com os interesses não só da empresa, mas com os interesses de geração de valor e tudo mais de uma empresa, de um negócio. Não tem o DNA da empresa, né? Tem, não vai então, naturalmente ele não vai fazer parte do time. Né? Eu acho também, hoje em dia, enxergo isso de uma maneira mais tranquila, assim. Eu acho que tem gente que não está afim ou não está alinhado com o objetivo. Então, gestão de pessoas é um detalhe extremamente importante, assim, sabe, para você conduzir isso. Sem isso você não consegue. Não adianta ter a melhor tecnologia, a melhor metodologia do mundo se você não souber lidar com gente. Fazer acontecer. Né? Não vai. E o terceiro desafio? Cara, acho que o terceiro desafio é você ter foco naquilo que você quer fazer e perseverança, né? Eu
enfim, ou já ouvi muito isso. Para você, o que é perseverança? Enfim, perseguir os desafios, os objetivos que você estabeleceu, seja ele quais forem, mas com determinação. É não desistir naquela primeira pancada que você leva, e você leva ela sempre, né? Você sempre vai levar um choque, você sempre vai ter... nem sempre a coisa acontece como a gente imagina, né? E cair nesse primeiro tombo é algo que acontece com muita frequência, né? Aquela coisa, não importa qual é falando de rock aqui, né? Não importa, a filosofia do rock, né? A vida pessoal e profissional não está na energia e na potência dos socos que a gente está habituados a fazer, a dar, mas sim na capacidade que a gente tem de absorver a pancada, né? Não importa quando você apanha, você tem que ter capacidade de levantar. Isso aí. Então, E a vida é assim, a partir do momento que a gente acredita que encontrou um grande sim para a nossa vida vai nos questionar sempre com alguns nãos. Sim. Então, se esse sim não for grande o suficiente, se você não alimenta isso, de repente no segundo ou terceiro não, esse sim se esvai, né? Vai embora. Então, eu acho que é isso, você ter muito claro que você tem um objetivo na sua vida profissional, pessoal, enfim, um objetivo de vida, e que esse objetivo precisa ser perseguido a qualquer prazo. O meu objetivo, a qualquer custo, né? O meu objetivo, seja ele de vida, seja ele profissional, seja ele de empreendedorismo, é ser protagonista da minha vida. Eu quero ser, eu vou assumir todos os riscos que isso acarreta, eu sei que são vários, mas eu sou protagonista da minha vida, eu estou à frente dos meus desafios, estou à frente das minhas conquistas. Então eu me coloco como alguém que quer de fato fazer a diferença no mundo que eu estou vivendo. Seja ele, isso pode soar em algum momento um pouco pretensioso, mas na minha cabeça, enfim, é assumir riscos. É muito confortável, e eu fiquei confortável, nem sempre foi assim, né? Eu fiquei muito confortável no começo da minha carreira como empreendedor. Eu fiquei muitos anos confortável porque pagava meu boleto no final do mês. Mas não se trata de buscar aquela receita para poder custear o custo que você tem da sua carreira profissional. Se trata de realizar coisas, de fazer coisas que você se orgulhe, né? Quando eu montei a Digitale, eu queria ter uma empresa que eu me orgulhasse de ser parte. Eu queria me orgulhar de, caso fosse funcionário, eu queria muito desejar trabalhar nela, então eu tinha que construir um ambiente para que isso se realizasse. E caso fosse cliente dela, eu queria me orgulhar de ser atendido por ela. Então não é fácil. E eu acho que a gente ainda não alcançou isso. Eu acho que o exercício a cada dia perseguir isso ao máximo, sabe? Encontrar coisas, criar condições, ouvir as pessoas que estão fora da empresa, comprando produtos, que estão dentro da empresa, realizando a entrega desses produtos, para poder sempre colocar a empresa no caminho certo para poder fazer essas entregas, né? Então, essa ideia de ser protagonista daquilo que você faz é o que me move hoje, assim. Eu quero, de fato, fazer a diferença naquilo que eu faço. Entendo que isso que é o que eu quero fazer. 3 grandes coisas muito legais que aconteceram. Bom, porque a primeira é montar a empresa. Não é fácil montar uma empresa, assim. Não só pelas questões burocráticas, que são muitas, é muito difícil você montar um negócio nesse país. Fazendo um parênteses muito rápido, a gente, recentemente, inclusive, eu tenho os meus sócios aqui na Digitale, tem uma outra empresa e ela tem uma operação internacional. Eles montaram, na nossa primeira fusão que a gente fez aqui na Digitale, eu demorei 8 meses para poder assinar esse documento, e foi assim, contador e advogado quase o dia inteiro. A primeira fusão, a Digitale juntou-se com a XY2. Isso. A gente fez uma fusão... Que era do André e do Flávio, meus sócios no negócio aqui. Então a gente fez uma fusão no começo de 2013, que demorou operacionalmente falando. A gente tomou uma decisão em 3 dias. A gente fez uma ligação, a gente jantou, passamos um dia e no dia seguinte a gente já estava junto. A gente estava afinando detalhes, assim, mas a gente tomou uma decisão de fazer parte de uma mesma empresa em 3 dias. A gente demorou 8 meses para realizar isso do ponto de vista formal.
contábil. Acontecer fisicamente, exatamente, burocraticamente, documentação, estrutura, etc. Juntar pessoas, se vai demitir alguém, se não vai, assim, enfim. Os meus sócios têm outro negócio com outro sócio e eles tiveram recentemente uma operação internacional, montaram uma empresa fora, em São Francisco, e em uma tarde eles montaram uma empresa. Em uma tarde eles conseguiram remotamente fazer isso. Então, eu acho que o grande desafio é montar, é formalizar, mas faça direito, né? Faça. Isso também é uma outra dica que eu dou. A Digitalia começa no momento zero, em 2003, formalizadinha. O primeiro funcionário da Digitalia era a CLT. A gente sempre fez direito. Eu estava preparando a empresa na minha cabeça estava muito claro qual que era o projeto de valor que a gente tinha para ela, que era construir uma empresa grande, sólida, que pudesse ter uma história, tivesse lastro. Então, desde o primeiro dia da Digitalia, ela nasceu direitinho, ela nasceu arrumadinha, ela nasceu como tem que ser, né? Então, o grande desafio, talvez, o primeiro grande desafio que a gente teve foi ter um CNPJ, ter uma estrutura, né? Eu acho que o segundo desafio foi esse conjunto de fusões que a gente teve, né? No final do ano. A Digitalia quando completou 10 anos, realizou essa primeira fusão com a Instituto 2, com eu, o André e o Flávio. E no meio do ano passado, a gente fez uma segunda fusão, a gente foi comprado por um grupo chamado Grupo Atitude, que é hoje a maior multinacional brasileira de comunicação independente, né? Então, a gente tem no grupo uma série de outras empresas, e empresas que atuam não só no mercado de comunicação tradicional, que é o mercado que eu atuo, né? De comunicação tradicional e digital, mas também no mercado financeiro, de gestão e tudo mais. Então, esse foi um grande desafio, porque a gente elevou muito o nível da coisa, sobretudo do ponto de vista de gestão. E, enfim, o negócio mudou de fato, né? E esse foi um segundo desafio assim, muito grande, que a gente vem ainda trabalhando nele, né? E talvez o nosso terceiro desafio, meu grande desafio hoje, é fazer algo... Não digo desafio, mas realização. A terceira coisa mais legal que aconteceu. Então, você falou as duas, né? A primeira abrir a empresa, a segunda as fusões, a terceira... A terceira é esse sentido de perpetuação de negócio. Então, o filho vai pegar ele bastante. Acho que até mais do que isso. Quem sabe? Quem sabe? Mas é entender que, principalmente, que a Digitalia, enfim, que as empresas que eu tenho, que eu venho a ter, elas não dependem só de mim, e que elas vão continuar depois da minha participação nelas, né? Essa coisa do desprendimento, essa coisa de entender que o negócio é muito mais do que a gente como executivo, né? Para mim a grande transformação que eu vivi profissionalmente nesses últimos anos, né? A gente passou um ano, a Digitalia tinha 10 anos. Porque o empreendedor, quando começa pequeno, ele faz muita coisa da operação, né? Isso. Desde pagar um boleto no banco até itens mesmo da produção do dia a dia. Sim. E daí, conforme vai crescendo, é difícil abrir mão de algumas coisas, né? Seja por confiança na execução daquilo, seja por simplesmente um hábito. Sim. Não teve nunca esse hábito, né? Eu acho que sair do operacional é complicado para essas duas questões que você colocou, mas o entender que pessoas fazem isso muito melhor do que você, muitas vezes, é a grande transformação. Complementares, né? Tem gente que faz coisas de uma forma que você nunca conseguiria fazer, nem se dedicasse uma vida, né? Eu vi isso de um colega, e isso foi importante, inclusive, para esse processo de transformação que a gente viveu, que é entender que as pessoas são diferentes. E muitas vezes elas vão fazer diferente, pior ou melhor do que você fazia, mas o ponto é, elas nunca vão fazer igual ao que você fazia. Então, quando você entende isso, fica mais tranquilo você conduzir essas coisas. E o grande lance é você encontrar... Mas que nem aceitar, né? Quando você aceita isso, né? De forma madura, né? E buscar sempre pessoas que façam melhor, né? Tá ao lado de gente que compartilha dos mesmos desejos. Então, acho que a nossa grande terceira realização, né, para colocar em 3 aí, seria essa, entender que a gente hoje constrói uma empresa
essa empresa é maior do que a gente e eu vou ter muito orgulho de um dia ter notícias e ver que ela cresceu, se caso eu não esteja mais na operação, mais à frente dela, mas que ela cresceu, se desenvolveu e que ela continua se desenvolvendo independente da minha participação, da minha operação nela. Porque a cultura que a gente ajudou a construir e implementar se perpetua, permanece. Então acho que é esse que é o grande lance. Muito bem. Então diz pra gente hoje qual é o maior desafio da Digitalis XY. Cara, eu acho que o nosso maior desafio é entender cada vez mais esse mercado que a gente está vivendo. A Digitalis é uma empresa que atua no mercado de marketing digital. Só que o marketing digital, na minha opinião, está em uma transformação absolutamente gigante. E a palavra digital talvez nem caiba mais a ele. Né? Não faz mais sentido você ter disciplinas on e off. Né? Então, um dos grandes desafios que a gente tem hoje é preparar a empresa para esse mercado convergente, onde as pessoas precisam ser impactadas e precisam receber as marcas que elas gostam, admiram, independente de onde elas estejam. Então, preparar uma empresa que naturalmente nasceu num cabo, né, e torná-la wireless, torná-la sem fio, é um grande desafio. Sobretudo porque existe um desafio muito grande de cultura de compra desse tipo de serviço. No Brasil, as pessoas ainda mal entenderam o que é digital, e agora contar para elas que não existe mais digital, não existe mais offline, vai ser um baque grande, né? Então, assim, acho que o grande desafio é conseguir contar para dentro de casa e para fora de casa que o que a gente faz, na verdade, é contar a história. Então, o que uma empresa, na minha opinião, o que a Digitalis faz... Como sempre foi, né? Sim. Os grandes vendedores que construíram grandes impérios, eles não precisavam nem de cartão de visita, né? Eles sentavam, conversavam, olho no olho, aí um aperto de mãos e fechavam grandes negócios. Né? Acho que é esse o ponto. O que a gente faz é contar a história, e que a gente tem que contar histórias que sejam cada vez mais envolventes, mas sobretudo que elas sejam verdadeiras. Eu nunca vendi nada daquilo que eu não acreditasse. As coisas que eu não consegui vender bem, eu não posso contar quais são as empresas aqui, é porque de fato eu não compraria, eu não acreditava naquilo. Né? Comigo isso acontece também. É difícil, às vezes você pensa, eu preciso ter esse cliente, eu preciso disso, mas se você não acredita, melhor não pegar. Né? Eu acho, é uma decisão corajosa, né? Às vezes dá para você fazer. A gente tem isso aqui muito claro na agência. Se a gente entende que não vai dar certo, a gente tem que conduzir de tal forma a dizer para o cliente que há caminhos para dizer, há outros caminhos para seguir, né? Mas acho que o grande desafio nosso hoje nossa grande realização, terceira realização é perceber que nosso objetivo é contar histórias, seja nas mídias que for. E agora que vocês são uma grande empresa, qual é a dica aqui para os empreendedores que estão começando a vencer vocês aí no mercado? Qual fica a dica? Qual é a dica mágica? Eu acho assim, você está falando uma coisa, enfim, curiosa, né? Primeiro, a gente tem muito a crescer, a gente tem muito a desenvolver. É uma empresa que está em desenvolvimento, fazendo uma metáfora com o rock de novo. A gente só subiu de peso. Né? A gente está numa outra categoria, mas se o soco entrar a gente cai do mesmo jeito, não tem diferença, não mudou nada. E o grande lance é treinar todo dia, né? Então, assim... Eu te fiz uma pergunta constrangedora, fica à vontade. Não, a verdade é que assim, sendo muito honesto mesmo, eu enxergo que a gente só mudou de categoria, mas os desafios são tão grandes quanto, são até maiores, porque a gente tem um pouco menos de agilidade do que a gente tinha no começo. Essa agilidade ainda é grande, evidentemente, mas a gente tem menos, a gente toma decisões hoje com um pouco mais de calma, né? A gente analisa um pouco mais o cenário antes de tomar as decisões. Não dá para sair na torto direito e tomar uma decisão. Mas a dica, eu acho que é de foco de novo, de enxergar, de entender se o que você está fazendo é relevante, se você compraria o serviço que você está vendendo. Para quem atua no mercado de comunicação e de marketing digital,
entender que a gente não faz marketing digital, né? O mindset mudou. A gente está falando de outras coisas agora e ficar atento a isso, não entrar nessa dividida de on e off, porque é muito mais do que isso, na verdade. A gente conta histórias, a gente tem que achar quais são as histórias mais relevantes para os nossos clientes, né? Então, ficar atento a essas questões, perceber e fazer uma leitura melhor do cenário que você está. Ter gente muito boa, e isso, de novo, te ajuda em duas coisas. Uma é não ter mimimi, quando a pessoa é boa, ela não vai ficar reclamando a torto e direito de nada, né? E ao mesmo tempo ela vai te ajudar a construir a buscar os resultados que você se predispôs. E essa coisa de nunca perder a jovialidade, sabe? Parece papo de cara que está ficando velho, e é de fato, mas o ponto é muito fácil a gente cair no erro de não ter dúvidas sobre as coisas, né? É muito fácil você subir em um determinado momento da sua vida profissional e perceber, não, eu já sei tudo, até porque eu estou muito tempo nesse mercado, mas se você não tiver dúvidas sobre as coisas que você faz, esse para mim é o princípio do fim, assim. Então, tendo gente jovem do seu lado, tendo gente que está começando agora, tendo gente que está aprendendo, não só profissionalmente na companhia, na empresa, na companhia, mas, enfim, conversando com o teu sobrinho, com o teu filho, com as pessoas que estão começando a enxergar esse mercado, que estão chegando nesse mercado, você vai perceber cada vez mais que os anseios, a maneira ou a forma de você desejar algumas coisas ou querer algumas coisas muda, mas os anseios são os mesmos, né? A gente quer, enfim, ser percebido, realizar e deixar um legado aqui dentro. Então, mas a maneira como você alcança as coisas mudaram bastante. Então, não ter fórmula para as coisas, acho que isso é um grande... Então eu não posso deixar muitas dicas aqui porque isso seria uma fórmula, né? Mas o ponto é ficar atento e fugir um pouco de guru também, né? Acho que é uma boa dica, não existe guru mais hoje em dia, né? O guru está morto, né? Bom, então eu conversei aqui com o Samuel, o dono da coisa toda, né? Junto com o André e com o Flávio, quem sabe a gente não bate um papo depois aí com o André ou com o Flávio também. Queria falar uma última coisa que você está mencionando, até para falar dessa coisa da meritocracia, de ajudar as pessoas, de trazer gente, de fazer, porque assim, quando você tem um sonho profissional, esse sonho é seu. Você tem que contar para algumas pessoas, esse sonho pode ser o sonho de outras pessoas também, mas essencialmente esse sonho é seu. E a gente teve, nesse último ano, a felicidade de trazer mais 2 pessoas para esse sonho com a gente. Então, eu fundei a Digitale, o André e o Flávio fundaram a XY2, a gente achou que fazia sentido ter um sonho juntos, que foi a Digitale e XY2, e a gente tinha na empresa 2 profissionais que a gente gostava muito e que a gente percebeu que eles podiam sonhar junto com a gente, que era o Anderson, que é nosso diretor financeiro, e o Eduardo, que é nosso diretor comercial. No final do ano passado, a gente subiu eles a sócio, então eles são sócios hoje da empresa, contrato social, enfim, estão com a gente na jornada, no negócio. Então, para dizer que quando a gente sonha junto é melhor. E eu tenho muito orgulho de dizer que eles são sócios da gente agora, e a gente acha até que em algum momento esse sonho, a gente vai trazer mais pessoas para essa jornada, porque ela não é só nossa. Então, só para fazer esse complemento, para dizer que os meninos estão com a gente aí também na sociedade. Beleza. Então, esse é o pai do Bruno. E da Luísa, que está chegando. Que vai chegar, né? Maridão da Rogéria. Né? Foi muito legal aqui a entrevista. Obrigado pelo tempo. A gente espera aí que seja possível conversar mais aí sobre esse tipo de assunto para construir cada vez mais uma atitude empreendedora aí no país, no futuro. É isso aí. Agora. É isso aí. Eu queria fechar, acabar e dizer que para vocês sempre sonharem, e sonhem grande, porque dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno, então não deixe de sonhar, é mais legal. Então mira na lua, porque se atingir a estrela tá tudo certo. É isso aí. Valeu. Deixa eu ver se... Não gravando nada. Tá gravando. Foi?